Good evening, everyone. The highlights of the news this Thursday. Traffic accidents. A Beaver County man is being held for murder. And more labor. O astronauta é o profissional que faz a exploração humana no espaço. O que nem todo mundo sabe é que a maior parte da carreira de um astronauta se passa em treinamentos de solo e também apoiando outras missões. A NASA, a Agência Espacial Americana, é a mais conhecida no mundo e atua em colaboração com outras agências. Na NASA, para virar astronauta, é necessário inglês fluente, assim como graduação e pós-graduação nas áreas de ciências exatas, engenharia, matemática, física ou ciências biológicas. Além do estudo, a NASA exige experiência de pelo menos 3 anos na área profissional e 1.000 horas para piloto em aviões a jato. O mestrado equivale a 1 ano de experiência e o doutorado a 3. Toda a qualificação conta muitos pontos para se tornar um astronauta. Para candidatar-se a cargo de astronauta, deve-se ser cidadão norte-americano, civil ou militar e preencher os formulários apropriados, encontrados no site da agência, e enviá-los à NASA, que aceita solicitações continuamente. A NASA, então, seleciona os pedidos e pode solicitar ao pretendente que compareça a uma sessão com duração de 1 semana, em que participará de entrevistas pessoais, testes médicos, entrevistas psicológicas e orientações. O desempenho da seleção será avaliado e o pretendente, se tiver sorte, pode ser aceito como um candidato a astronauta. A NASA anuncia candidatos a cada 2 anos, selecionando cerca de 100 homens e mulheres entre milhares de pretendentes. Estrangeiros dependem de parcerias entre seus governos e dos Estados Unidos para tornar-se candidato ou devem consultar agências espaciais de outros países para obter informações sobre como se tornar um astronauta, como por exemplo, a Agência Espacial Europeia, a Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial, a Agência Espacial Russa, a Agência Espacial Canadense, a Administração Nacional Espacial Chinesa. Quem for selecionado nos Estados Unidos deve apresentar-se no Centro Espacial Johnson da NASA, em Houston, Texas, para treinamentos e avaliações que duram 2 anos e contém formação básica, na qual recebem aprendizado sobre a Estação Espacial Internacional e voos especiais em geral. Há 3 tipos de astronautas no Programa Espacial dos Estados Unidos: o comandante ou piloto, o especialista em missões e o especialista em carga útil. O comandante é responsável pela missão, pela tripulação e pelo veículo. O piloto auxilia o comandante na operação do veículo e na preparação de satélites. O especialista em missões trabalha com o comandante e pilota em operações de ônibus espaciais, realiza caminhadas espaciais e conduz experimentos. O especialista em carga útil realiza tarefas especializadas conforme a necessidade da missão. Especialistas em carga útil são pessoas que não pertencem à equipe da NASA e alguns são estrangeiros. Os requisitos físicos para estes cargos são a altura de 1,63 m a 1,93 m para pilotos, 1,49 m a 1,93 m para especialistas em missões ou carga útil. Nos treinamentos, 70% do tempo é gasto em trabalho técnico e administrativo nos projetos espaciais e 30% em preparação para uma futura viagem espacial. No último ano antes da missão, essas porcentagens se invertem. Ao ser selecionado para um voo, o astronauta receberá treinamento para as missões pelo menos 10 meses antes do voo. Isso inclui treinamento em simuladores de voo, simuladores em escala real do ônibus espacial e da estação espacial e treinamento sobre a água para caminhadas espaciais. As simulações prepararão o astronauta para todo tipo de emergência ou contingência imaginável. Ao final do período de treinamento, de 2 anos, o candidato pode ser selecionado para tornar-se um astronauta. Como astronauta, ele continua o treinamento em aula
estudando os vários aspectos de operações de ônibus espacial que foram ensinados como um candidato a astronauta. Com o auxílio de um instrutor, será iniciado o treinamento em cada sistema individual da nave. Após isso, há o treinamento em simuladores para pré-lançamento, lançamento, órbita, entrada e pouso. Dependendo de o astronauta ser um piloto ou um especialista em missões, ele aprenderá como usar o braço robótico do ônibus espacial para manipular carga. Continua seu treinamento genérico até que o astronauta seja selecionado para um voo.